Então, abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Vamos lá, 58, nós vamos a partir do verso 4, que diz: Eis que para contendas e debates genjoais, e para dardes punhadas impiamente. Não genjoeis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a cabeça para um jungo e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubra, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar a vaidade. Aqui retrata o tipo de jejum que agrada o coração de Deus. E Jesus, ele expressou isso em meio aos evangelhos. Ele sempre falava das pessoas que jejuavam e iam para as ruas, não lavavam o rosto, né? Ficavam com aquela expressão de sofrimento, mas ele dizia que o coração deles estava longe. A ideia do jejum, principalmente, é o quebrantamento, é o desatar dos nós, é tirar o jugo, é trazer libertação, não apenas aos outros que nós desejamos, mas começa a partir de nós. Por isso que o jejum, ele também está dentro do, quando se fala do abster-se, né, ou deixar algo, né, você abrir mão de alguma coisa, está falando de renúncia. Então todas as vezes que vamos jejuar, você vai se abster, vai abrir mão de alguma coisa, mesmo que seja de alimento. Algo na sua vida, na sua rotina, ela vai mudar. Esse chamado jejum de Daniel, que eu gosto de falar de propósito, né, daquilo que ele colocou no coração dele, com o intuito de receber de Deus uma resposta. Então ele mudou a rotina do seu dia, ele mudou a sua alimentação, ele procurou sair daquela zona de conforto para que ele ouvisse a Deus de uma maneira melhor. Então todas as vezes que nós queremos atrair os olhos de Deus, assim como Jesus, ele nos orientou, algo que viesse ser difícil no mundo espiritual, por isso que ele usa o termo casta de demônio, só sai com jejum e oração. Então tudo aquilo que começa a fugir do nosso controle, o que provavelmente nós fazemos? Jejuamos, né? Quando temos uma percepção de batalha espiritual. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque estamos em meio a uma batalha espiritual. Existe um propósito no coração da igreja, e quando eu falo a igreja, eu não estou falando da cocada, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, principalmente a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja no Brasil. Estamos passando por um momento difícil, você não pode se alienar disso, tá? É aquilo que eu sempre ensino, irmãos. Jamais vocês vão me ver em altar falar de política, mas não tem como você não estar inserido e ver as coisas que estão acontecendo na política do nosso país, né? Como essa situação do STF, que está todo mundo muito ligadinho, sabendo que eles estão indo de contra a Constituição brasileira, que fala da nossa liberdade, né, que nós temos de culto. Então o que acontece? Ele deu aos estados, como já está fazendo isso há muito tempo, que ele está indo na contramão, e essa é a ideia de tirar a autoridade do presidente. A ideia é essa. Mas o que acontece? O problema é que eles estão dando na mão de governadores e prefeitos. Aí um governador decide que as igrejas fecham, os outros não.
Nós não estamos passando, por isso que tem muita gente alienada. Porque o Rio de Janeiro, devido tanto o Eduardo Paes, quanto o Rogério Lisboa, e o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, né, Vaguinho? Vaguinho, que está ali à frente. Por que eu estou falando dessas duas cidades? Porque aqui, ou você é Nova Iguaçu, ou você é Belford Roxo. Então, o que acontece? Essas duas prefeituras, elas não estão batendo para nós. Nenhum desses prefeitos decidiram fechar as igrejas. E nem o governador do estado. Agora, em outros estados, eles estão passando por isso. Então, por isso que no Rio de Janeiro, o povo não gosta nem que fala. Ai do pastor que comentar alguma coisa. Mas você não pode ficar alienado. Não pode. Então, como a gente... O que nós estamos vendo? Da onde virá o anticristo? Igreja? Do sistema. Não podemos ficar alienados da vinda de Cristo. Se ele vem do sistema, que é ali que o anticristo ele vai se levantar, ele vindo do sistema, desde já a primeira ideia que se dá nas escolas, nas faculdades, é tirar o nome de Deus. O que nós somos? Chamados o quê? Sal e luz. Não é para ser bonitinho, não é para ser frase boa. Isso fala de conservar para não apodrecer. Essa era a ideia quando Jesus deu. E sabe por que o mundo ainda não apodreceu? Por causa do sal que está no mundo. Por causa dos conservadores. Então sabe por que eles odeiam os conservadores? Porque eles querem que as pessoas façam o que elas querem. E os conservadores têm preceitos. Isso é princípios que foram estabelecidos por Deus e moral dada a uma família. E eles querem quebrar isso. Então, para eles quebrarem isso, eles têm que tirar o quê? Deus. Eles têm que anular o nome de Deus e os princípios de Deus. Então, quem causa problema na política? O cristão. Entendeu? O cristão é o problema da política. Ainda fica um monte de crente dizendo, crente não pode ficar na política. Em nome de Jesus. Aí o que acontece? Eles vêm, né, usando o poder, agora as leis, para tentar justamente paralisar a igreja. Ah, pastora, mas a porta do inferno, ela não vai prevalecer. Meu irmão, você está achando que está difícil? Então você imagina, o povo não aguentou passar metade de um ano dentro de casa cultuando a Deus. A vida espiritual ficou ruim. Muitos ficaram fracos, a família desandou, um monte de coisa. E acha que tem condições de igreja fechada. Tudo na teoria, meu irmão, enquanto está no campo das ideias, é muito bom. Vive para tu ver. Tu está na igreja e às vezes tu não aguenta. Imagina você dentro da sua casa. Então nós precisamos demais, de maneira demasiada, orar pela nossa nação e pelo sistema. Nós precisamos orar pelo governo. Nós precisamos abençoar, nós precisamos ver despedaçar o jugo que tem se levantado e as cargas. Então, se nós estamos jejuando pelo Brasil, por preceitos de Deus, princípios, o que nós estamos orando na cocada? A família, governo, cura, tudo que já está intrínseco daquilo que nós já estamos fazendo. Então, meu irmão, quando você faz um jejum, em relação à família, para quebrar as maldições, então Deus vai começar a operar, vai haver libertação, vai haver salvação. E o diabo, ele quer? Não. Então o que ele vai fazer? Colocar sobre você jugo. Ele vai fazer você ficar desanimado nesses 21 dias. Ele vai tentar fazer com que você não consiga cumprir o que você falou. Você vai começar a entrar numa batalha espiritual. Ele vai levantar problemas na sua vida, na sua casa, trazendo desânimo, para justamente você não conseguir fazer aquilo que é o correto. Então sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Não adianta entrar no propósito com algumas coisas que não se estão fazendo. Quebra-se. Ele falou, é isso que me agrada, contenda. O que me agrada é um discutindo, disputando, fazendo cara, vivendo de aparência. Ele, não é isso. Então Deus trouxe no meu coração 3 áreas que nós vamos vigiar, por onde o inimigo vai tentar entrar, para fazer com que a gente quebre o jejum. Aí você fica 21 dias no propósito, se abstém de algumas coisas, mas não sobe. Lembra que nós fizemos aquela oração e diz assim, então, depois que você fizer o quê? Alimentar o faminto. Aí ele fala quebrando os jugos, perdoando, ele vai falando outras coisas. Aí ele diz, então clamarás ao Senhor e
ele te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Então o tema da mensagem é bem interessante, porque vai mexer no nosso ego. Então a gente precisa entender isso aí. Eu vou falar do meu jeito, do seu jeito ou do jeito de Deus. Vamos entender? Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia, porque nós vamos ir primeiro para o servir. Deus falou no meu coração que às vezes a gente faz assim, ó. Eu vou servir a Deus, eu quero servir a Deus. E a gente sabe que servir a Deus é servindo como? Ao nosso próximo, é assim que a gente serve. É servindo ao reino, é servindo e fazendo a vontade de Deus para aquilo que Ele nos chamou. Isso é servir a Deus. Quando nós falamos assim, eu sou servo de Deus. Servo quer dizer que você foi comprado por Ele, né? E você não faz a sua vontade, você serve e obedece aquilo que o seu Senhor te manda. Então você não fica na parte da sua seara, nós podemos dizer assim, no seu ambiente de trabalho ou no seu puxadinho com Deus, só fazendo o que você quer. Você faz o que Ele te manda fazer, aquilo que Ele te ordena. Então quando nós falamos do meu jeito, do seu jeito e do jeito de Deus, eu digo que existe o meu jeito de servir, existe o seu jeito de servir e existe o jeito que Deus quer que eu sirva. Então nunca é do meu jeito nem do seu, é do dele. A igreja entendeu? Então vamos entender primeiro como servir do jeito de Deus. Vamos lá, abra a tua Bíblia no primeiro versículo de Filipenses 2:13. Diz assim: porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Exatamente, esse negócio é difícil. É difícil. Fácil é ler, fácil é gravar, difícil é viver. Sabe por quê? Vamos falar de ambiente onde tem muitas pessoas mexendo em tudo. Ó, ambiente mexendo, igreja, né? Todo o ambiente de comércio, né? Se todo mundo entra naquele banheiro, seja da sua lanchonete, seja do salão, seja lá do que for, então você não tem muito acesso, muito controle de pessoas que puxa, descarga, bate alguma coisa. Por quê? Você não sabe, uns vão fazer com jeitinho, vão segurar com jeitinho, outros não. Quando falamos do meu jeito, do seu jeito, nós estamos falando que cada um de nós temos um jeito diferente na nossa casa, até de arrumar casa, enfim. Então o que acontece? Todo mundo tem o seu jeito de fazer o café, o arroz. Então o que acontece? Como isso é difícil? Eu vou falar de coisas de casa, comum. Como é difícil? E eu sou horrível, né? Eu sou mesmo, porque eu gosto das coisas do meu jeito. Só que quando nós somos assim, é ruim, porque nada do que os outros fazem tá bom para você. Porque tem que ser do seu jeito. Então, para mim, ter aprendido isso com a minha filha foi muito difícil. Porque uma vez ela virou para mim assim, e ela tinha razão. Ela falou assim para mim: mãe, é por isso que eu não gosto de fazer para a senhora vai lá, varre de novo tudo que eu fiz. A senhora vai lá. E é verdade, eu fazia isso. Eu ia lá e relimpava o que ela limpou, reclamava o que ela fazia. Aí ela virou e falou assim: eu vou fazer. Mas eu tenho o meu jeito, é do meu jeito, a senhora só quer que eu faça do seu jeito. Então eu percebi que, como que ela iria me ajudar? Depois de que eu estivesse cansada, eu ia reclamar: você não me ajuda. Mas quando ela me ajudasse, eu reclamava do jeito dela. Foi muito difícil, porque sempre quem cuidou da minha casa fui eu. E agora eu estou aprendendo a dividir. Então vamos entender. Servir a Deus não é algo muito só singular. Você serve a Deus, mas você não serve sozinho. Tem um monte de gente que serve com você. Aí você tem um jeito de servir na casa. Teu jeito de cantar, teu jeito de pregar, de cuidar das coisas do Senhor, de executar as coisas de Deus. Aí você olha para o irmão que tem um jeito totalmente diferente do teu. E na sua teoria, por causa do seu jeito de fazer, você vai dizer: meu Deus, está errado. Não é assim. Porque eu tenho o meu jeito e você tem o seu jeito. Dá contenda na minha casa, não dá na tua não? Na minha dá. Porque o que acontece? A gente começa a se contender. Porque não fez do meu jeito.
E ninguém vai fazer do seu jeito. O seu jeito é o seu jeito. Mas qual é o jeito de Deus? Sem murmuração e contenda. Então eu preciso aprender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E Deus quer que eu o sirva sem contender com meu irmão. Deus quer que eu sirva sem murmurar. Não adianta eu falar quem não veio cumprir a escala, quem não fez isso, a maneira que canta, que toca. Não adianta eu ficar murmurando a obra do outro. Eu tenho que vigiar como eu estou servindo, a maneira que eu sirvo. Aí lá, em Malaquias, Malaquias, irmão, capítulo 1, no verso 4. Verso 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. E vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome, dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e dizei, em que te havemos profanado? Nisto que diz, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis o animal cego para o sacrifício, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe e terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é Deus soprando, reclamando da obra que estava sendo feita. Vamos lá, antes a forma de sacrifício era de animais, todos nós sabemos disso. Mas hoje a maneira de sacrifício é o quê? Louvor, oferta. A nossa maneira de adorar a Deus na sua casa, que é totalmente singular. Não é como o ministério de louvor canta. Independente deles, existem a sua adoração. Então, como estamos apresentando? Ele dizia que como era feito sacrifício, como que era feito o cordeiro, que iria tipificar a Cristo. O cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano e perfeito. Não poderia ter defeito algum, não poderia ser coxo, aquele animalzinho com a perninha ruim, não podia ser cego, não podia ter defeito o animal para ele ser oferecido. A tua adoração tem que ser perfeita, e não depende do afinar dos instrumentos, é do teu coração, é da tua adoração. Então existe uma maneira de servir a Deus, é como eu deposito para Ele aquilo que eu estou dando. Às vezes tem pessoas que desprezam o louvor da igreja. Na hora do louvor da igreja ela faz tudo, menos adorar. Ela não senta. Eu observo às vezes tem pessoa que não participa da adoração. Eu fico chocado. Como? Não, porque aí senta e diz, agora Deus fala comigo. Hã? Gente, louvor quem dá somos nós. A palavra, Deus ele nos dá. Mas o louvor sou eu que ofereço a Ele. Então eu venho para o culto, recebo e meto o pé. Porque eu não dei nada. E responsabilizo o ministério de louvor. Então quando eu entendo que para servir a Deus existe uma forma de louvor, ele disse, o que me profanai? Sacerdote. Que hoje não é só nós que somos pastores. O véu que se rompeu transformou você em sacerdote, não em sumo, mas em sacerdote. Então, principalmente você, homem, você é sacerdote da sua casa. Então, deve-se a adoração da tua casa ser orientada por você, não pela tua mulher. Não joga isso para ela, que não é responsabilidade dela, é sua, como sacerdote da sua casa. E dentro da casa de Deus, todos nós somos sacerdotes. Então, o que acontece, irmãos? As pessoas hoje em dia, elas não querem dar a Deus seu sacrifício, sua oferta. Elas querem ofertar e não pedem perdão ao irmão. Não, mas é meu jeito. Eu estou magoado, mas esse é meu jeito de... Não tem teu jeito. Tem um jeito de Deus. Tem um jeito para adorar. Ele fala de um louvor perfeito. Aí as pessoas, elas querem chegar na igreja e ficar... Senhor, Senhor, tu sabes meu coração. Ai, Senhor, que esse louvor, ele vem, aí quer se arrepiar, quer emoção. Não. Não importa se você está fraco hoje, Deus te ama. E Ele tem um chamado para a tua vida.
Então eu posso entrar na igreja um caco, mas eu vou entender que Deus me ama, e não importa se hoje eu caí, se eu fiquei de pé, como eu estou, Deus me ama, amor incondicional. Então eu posso chegar na casa dele e dizer: Senhor, eu quero te louvar porque tu me amas, e não importa se eu errei, se eu estou de pé, se eu estou fraco, o Senhor me ama. Isso é amor incondicional, que não depende do meu estado. Concordar comigo é outra coisa, mas me amar, Ele me ama de maneira incondicional, não importa. Então é chegar na casa de Deus, não é dizer: ô Senhor, vai lá na minha casa. Não, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que tu tem o poder de entrar na minha casa e mudar todo o quadro. Senhor, eu entrei com dor, mas a tua palavra me diz que a tua casa é lugar de cura, e eu vim para ser curado. Olha a diferença da fé. Olha como que eu entro. Eu vim servir em adoração, eu vim dar. Mas eu vim dar a minha adoração entendendo para quem eu estou dando. E eu estou dando para o Deus do impossível. Eu estou dando para o Deus que tudo pode. Então, ainda que o irmão não sente, o problema é dele. Eu sento e adoro. Ele não levanta a mão, eu levanto e adoro. Ele não glorifica, mas eu glorifico ao Senhor. É o meu jeito de adorar, mas tem que ser perfeito. Tem que ser sem contenda. Tem que ser sem murmuração. A maneira de ofertar não é a quantidade, é a qualidade da oferta. É o que você propõe já dentro da tua casa. E não adianta ofertar e não querer perdoar o irmão. Ele fala: deixa a tua oferta aqui, vai lá, se acerta com teu irmão, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que o têm ofendido. Acabou. Então existe o meu jeito de servir, o seu jeito de servir, mas o jeito de Deus. E Deus, Ele já determinou como Ele quer ser servido. Não importa como você queira oferecer o que você acha que é certo. Existe o lado certo de Deus e acabou. E a gente pode discutir do meu jeito e do seu jeito, mas não se discute do jeito de Deus. Entendeu? Ele é o dono do negócio. Por isso que quando alguém me pede gabinete e fala: eu não tenho tempo, como eu vou servir a Deus? O que Deus te chamou para fazer? Primeira coisa que eu pergunto: o que Deus está mandando você fazer? Meu irmão, às vezes a gente obedece todo mundo. Faz isso na igreja, o outro faz aqui, mas você não faz o que Deus mandou você fazer. O que adianta? A gente tem que fazer onde Deus nos chamou para fazer. Tem gente que quer pegar carga. Pega tanta carga, né, cargo? Tanta carga na igreja que depois ele não consegue levar. Aí depois sabe o que ele fica? Chateado com a igreja, com os irmãos, com todo mundo. Não, porque só eu que faço. Só está fazendo sozinho por quê com esse monte de gente? Divide o peso. Você não é o único servo sozinho. A gente não sabe dividir, pega tudo, depois que fica cansado a gente mete o malho. Esse é o problema. Que se faz isso dentro de casa, que se faz isso em ambiente de trabalho e quer fazer na igreja. Aí pega tanta coisa, não senta para ouvir a palavra, não senta para adorar a Deus. O que é isso? Esse é o jeito que Deus nos ensinou para servir a Ele? Não, não ensinou isso. Ele nos ensina a termos tempo para tudo. Eu tenho que ter tempo para servi-lo e tempo para oferecer a Ele. Senão não dá. Aí vamos para a parte da comunhão. Desatar os nós. Ele diz: você não pode ver o nu, lá em Isaías 58 que a gente já leu, e não cobri-lo. Você não pode ver um faminto e não saciá-lo. Está falando de relacionamento. Não adianta eu fazer jejum, um monte, mistério, e altar e fala em línguas, não suporta o irmão. Vamos logo de cara para a 1 de João. Abra a tua Bíblia, 1 de João, capítulo 4, eu vou ler por aqui, do verso 7. Se você quiser me acompanhar aqui, tá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a quem? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Primeira coisa, tem um outro verso que diz que aquele que aborrece, que odeia o seu irmão, está nas trevas e não conhece a Deus.
né? Que está lá no livro de João, mas está aí, no 1 de João, pode ir lá, que é nesse capítulo aí mesmo. Falando, aquele que odeia ou aborrece o seu irmão, não conhece a Deus. Irmãos, existem pessoas difíceis. Nós somos uma delas, eu e você. Somos difíceis, por causa do nosso jeito. Entendeu? Nosso jeito é um problema, gente. Nosso jeito é uma coisa. E o teu jeito, às vezes, para alguém, é conflitante. Então, assim, você tem pessoas que você tem muita dificuldade com o jeito da pessoa. E isso não está errado, não. Veja bem, isso não está errado. Você é ser humano, gente. Eu também tenho um monte de pessoas que eu tenho dificuldade. Eu olho o jeito, eu tenho dificuldade com o jeito daquela pessoa. Uma coisa é eu ter dificuldade no trato com aquela pessoa. Outra coisa é eu odiar ou aborrecer aquela pessoa. São coisas bem distintas. Às vezes a gente não gosta muito de uma pessoa, o jeito. Estou falando do jeito, não é da pessoa. O jeito da pessoa. A maneira dela falar, ou se portar, ou qualquer coisa dessa forma. E o que nós fazemos? Isso aí é imaturidade. Principalmente cristã, imaturidade cristã. Aí, por não gostarmos, tem gente que gosta de minar a imagem dessa pessoa. Se alguém vem falar com você a respeito daquela pessoa, gente, tem coisa que a gente não precisa falar. É só expressão, acabou. Ai, fulano, não sei o quê. Todo mundo percebe. E tem gente que já faz para ser perceptível. Entendeu? Aí fulano, é óbvio, eu já fiz isso, você não, mas eu já fiz. Gente, fulano não gosta desse crânio, né? Por quê? O que houve? Entendeu? Todo mundo percebe, gente. Todo mundo percebe. O olhar, o trato, a pessoa chega, você mete o pé, todo mundo percebe. Então, quando nós percebemos isso, o problema não é perceber. O problema é que o que desperta no coração do outro. Você lembra quando a pastora Lígia, ela amava, hoje eu falei, vai ficar muita referência, não dá. Quando ela falava que os pais comem as uvas verdes e os filhos ficam com dente embotados, né? Aquela cica da fruta verde. Todo mundo já comeu uma fruta verde que já teve cica para ter uma noção do que é. Então, o que acontece? Às vezes você não gosta da pessoa, você embota o dente do outro. Entendeu? De filho, não vou com a cara de fulano. Que não... Gente, às vezes a pessoa não fez nada de mal, de ofensivo. Você só não concorda com jeito. Nós estamos falando de quê? De jeito. Você só não concorda com jeito. Aí o que acontece? Fica minando. O que Deus nos ensinou? Que Ele é amor. E aqueles que têm uma aliança com Ele têm amor. E aquele que aborrece e odeia o seu irmão está nas trevas. E Ele já nos transportou do império das trevas e nos colocou na sua gloriosa luz. Não podemos voltar para lá. Amém, igreja? Então tem o meu jeito, o jeito de quem eu não gosto muito. E tem o jeito de Deus conosco. E o jeito de Deus conosco está relacionado a amor. Então eu tenho que amar, mesmo que eu não goste ou não concorde com o jeito do outro. O jeito do outro é o jeito do outro, não é o meu. Todas as vezes, eu sempre boto essa frase, sempre. Tudo que te domina, você é escravo disso. Se o jeito da pessoa tem o poder de mudar as tuas emoções, essa pessoa te domina. Lembra que a pastora falava, o pássaro ele pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa mente, tudo que consegue dominar as nossas emoções, os nossos impulsos, nós estamos sendo dominados por isso. Por isso que nós devemos desenvolver o fruto do Espírito chamado moderação, temperança, domínio próprio. Isso faz com que eu entenda e aprenda a conduzir o meu jeito, não gostando do jeito do outro. Às vezes a estratégia de saída ela é boa, entendeu? Desde que eu não faça caras e bocas, desde que eu não faça insinuação, mas eu respeito que a pessoa é diferente de mim. E que mesmo que eu não concorde com a gente, tem um monte de coisa que Deus não concorda conosco. Tem um monte de coisa que eu não concordo em você. Assim como tem um monte de coisa que vocês não concordam em mim.
Isso é natural, isso é relacionamento. Isso acontece na igreja, na família, no ambiente de trabalho, aonde existe pessoas, aonde tem humanas, temos dificuldades. Isso é normal. O que deixa de ser anormal, eu culminar, eu maquinar, eu tentar acabar com a imagem da pessoa, eu fazer a pessoa me tirar do ambiente da igreja, me atrapalhar com Deus. Meu irmão, o problema não é a pessoa, é você. Tem que sair a raiz da amargura, tem que sair alguma coisa que está aí que não provém de Deus. Esse não é o jeito de Deus. Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta eu jejuar. Então eu vou discordar, meu irmão, até Jesus voltar, de um monte de gente. Mas eu posso amá-lo no Senhor. Ele diz: suportai as cargas um dos outros. Isso é peso, isso é uma carga, é um fardo. Qual é um dos nossos propósitos de oração? Orar pela casa da Cristina, por esse período que ela aguarda de resposta de cirurgia. Gente, como é difícil esperar, principalmente por uma cirurgia. Nós estamos orando aí pela cirurgia da Dalva, pela cirurgia de tantos outros irmãos, do meu tio Zeca, pela vida do Henrique. Você está pegando uma carga que não é sua, é do seu irmão, mas por amor a ele, porque você ama o seu irmão. E você quer ver a cura de Deus chegar lá na casa dele. Por isso você ora. Você sabe que aquela família está sendo atingida. Você começa a jejuar por aquela família, a orar: Senhor, eu não aceito a separação, eu não aceito a destruição naquela casa. Isso é amor. Não importa se você concorda com aquela família. O que importa é que você ame essa família no Senhor, porque Deus é amor. Não importa quem são as pessoas que estão do seu lado, se você concorda com elas ou não. Deus manda você amá-las. Amá-las no Senhor, para que a tua oração ela suba, para que haja cura na tua vida. Então, se você vê a nudez do teu irmão, sabe o que é nudez? Vergonha. Cubra o seu irmão de oração, cubra ele de amor, não de críticas e julgamento. O que Deus fala quando tu parares de apontar o dedo? Volta em Isaías que tu vai ver lá. Ele fala: cobre, e ele diz: quando parares de julgar e apontar o dedo. Irmãos, existe um julgamento que é bem interessante na Bíblia. Ele diz que a igreja vai julgar, mas a igreja julga pecado. A igreja não julga pessoas. Ah, pastora, isso aí é a onda desse povo mimizento. Olha o que Deus nos ensina. Na mesma medida que tu medires, vós serás medido. Com a mesma medida que tu julgares, tu serás julgado. Tu quer julgar muito ou pouco? Como você quer ser julgado? Por Deus. É pouco ou é muito? É pouquinho? Julga pouco. Mede pouco as pessoas. Porque quando o negócio for para o teu lado, vai ser na mesma medida que tu faz com os outros. Quem falou isso é Deus. Está na palavra de Deus. Aí ele diz embaixo, que está em Gálatas: tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Não se preocupe, meu irmão. Deixa, porque Deus está vendo tudo. O que o irmão está plantando, ele vai colher e acabou. A lei da semeadura é essa, e é para todo mundo, inclusive para você. Entendeu? Então a gente não precisa se preocupar com isso. A Bíblia ela nos ensina que Deus ele tem uma eficácia, por causa da onisciência dele, de poder julgar segundo a intenção do coração. A gente não faz isso, irmão. A gente não conhece as intenções. Então julgamos a aparência. Nós não temos. Por isso que ele diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Agora ele manda julgar o pecado. Pecado sim. Deus ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. Isso para nós é difícil. Como que eu vou amar uma pessoa, mas não concordar com o que ela faz? Não conseguimos. É difícil, só pelo Espírito. Só com a mentalidade de Deus. Não dá, na nossa mente humana. A pessoa errou, a gente condena e acabou. Aí depois a gente vem para a oração e eu digo assim: Senhor, salva. Salva. Isso aconteceu lá em Nínive. Os cabras eram ruins. Jonas não ficou com essa indignação que a gente tem? Depois a gente quer meter o mal em Jonas. Jonas olhou um povo ruim. Só que aos olhos de Deus, do jeito de Deus, Nínive não sabia diferenciar a mão direita da esquerda. Sabe o que é isso? Criança que cresce, não é menosprezando favela, por favor, tá? Criança que cresce no meio de tanta coisa ruim, que para ela não existe mais certo e errado.
Ela não sabe discernir mão direita da esquerda, o que é certo, o que é errado. Tem um monte de gente que sai, vem para a igreja e não sabe o que é certo, o que é errado, porque a educação dele, ele podia fazer tudo. Só pegar a sobra da casa dos outros, pegar as coisas sem pedir. E um monte de coisa foi ensinado a mentir a vida inteira. Entra para a igreja, Jesus fala, para de mentir, para de roubar. Então, para quem nunca roubou, meu irmão, isso não é nada, mas para quem já viveu a vida inteira assim, é muito difícil. Nínive era esse tipo de pessoas. Jonas olhou aquilo e achou um absurdo Deus salvar aquele tipo de pessoas. Ele ficou indignado. E temos um monte de crente indignado, com estrupadores, com tantas coisas. Não é que não dá para ter indignação, a gente quer justiça. Mas o que acontece, irmãos? A gente quase fala assim, ó, vá para o inferno. Entendeu? Entendeu? Só que a Bíblia diz que o inferno não é um lugar para nós, nem para o homem. Você não quer lá quem você ama. E deixa eu te dizer, infelizmente, né, ou felizmente, aquelas pessoas ali, tem gente que ama elas. Que pais e mãe que educou. Você está vendo como que é difícil? Na nossa cabeça humana? Por isso que eu estou falando, não estou te julgando de pensar assim, porque a gente também tem esse sentimento. Temos esse sentimento, somos seres humanos. Mas existe o jeito de Deus. O jeito de Deus é salvar a humanidade. Deus, ele não está preocupado com quantos anos vai pegar na cadeia. Deus está preocupado que não vá para ter uma vida, uma morte eterna. Deus, ele quer salvar pessoas. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente pensa em fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas a gente não sabe o nosso posicionamento nem dos nossos filhos, irmãos. A gente tem que orar muito. Então é despedaçar. Cubra o teu irmão, esconda a vergonha, nem encobrir erro. É esconder a vergonha, é amar. Vamos fechar na fé.